Pastor, muitos, ao fazerem referência ao cristianismo, fazem dessa forma: o mito do cristianismo, o mito de Adão e Eva, o mito de Noé, o mito de Jonas. Muitos chegam a dizer que a Bíblia é um livro cheio de mitos, registro de lendas. Chamam a Bíblia de apenas um livro que contém cartilhas morais, não é? Que nada difere de outras lendas, tais como duendes, Papai Noel e etc. E o que eles alegam é que a Bíblia contém uma série de narrativas que não são corroboradas pela ciência, como, por exemplo, pessoas caminhando no meio do fogo, uma jumenta falar, uma virgem conceber, e esses fatos não científicos narrados na Bíblia não tornam a Bíblia um livro mitológico? Essa é a pergunta. Então vamos lá. Diante da sua explanação, eu vi a palavra muitos, né? Quem são esses muitos? Na realidade, esses muitos é uma classe acadêmica arrogante, né? Que existe o ateu que assumiu essa posição ateísta porque entendeu a realidade nessa cosmovisão ateísta, e existe aquele ateu arrogante que quer realmente destruir a cosmovisão cristã, né? Principalmente uma classe chamada neoateísmo. Mas vamos ler. Esses muitos que dizem que a Bíblia é cheia de mitos, então, não é tão muitos assim. É uma classe ruidosa, é uma classe que está na mídia. Por quê? Porque a mídia se alimenta do pseudo-conflito entre fé e ciência. Ela se alimenta disso, que é um pseudo-conflito. Isso aí, historicamente, até no meio acadêmico, esse conflito ele foi montado, ele foi construído e não corresponde à realidade dos fatos, embora existam discordâncias, claro, mas esse conflito acentuado, ou você é um cientista, acadêmico, racional, ou é um religioso que acredita em duendes, como foi falado aí. Então esse conflito foi construído, boa parte pela mídia, seja do passado, seja do presente, que eu falei, ela adora coisas conflituosas, né? Mas esses muito é pouco, porque hoje 95% da população mundial ela crê na divindade, ou em divindades, ou no mundo sobrenatural. Então começa por aí. Esse muitos já não é a maioria. Já não é a maioria. Não. É uma minoria pequena, ruidosa, que ele se reveste de uma pseudo-autoridade científica, né? Existe uma grande arrogância nisso aí. Também tem arrogância do lado dos cristãos também, tá? Em reconhecer certos fatos da ciência, né? Que tem prejudicado também a caminhada cristã. Mas os extremistas de dois lados sempre existem. Mas não é tão grande essa classe como se imagina, né? Porque não corresponde à realidade, aquilo que eu estou falando. A realidade existe, a gente, mesmo hoje, no mundo secularizado, vê perguntas que fogem da capacidade da ciência de responder. Nós vamos entrar sobre isso. Segundo, mitos. Esta palavra mitos também é uma palavra pejorativa. Mitos, até lá século XVI, XVII, foram narrativas antigas. E ela foi transformada em algo que é mentira, algo que é inventado e trazido, tudo aquilo que é inventado, tudo aquilo que é uma ficcional, se torna mitos, e foi apropriado por o pensamento racionalista, dizendo aquilo que a ciência não pode explicar, aquilo que eu não consigo explicar pela razão, aquilo que eu não consigo explicar pelo método científico, aquilo que eu não consigo explicar por uma lógica científica ou por uma experimentação empírica, aquilo é um mito, não pode ser provado, é um mito. O que se tornou um mito? Se eu não consigo entender algo, se eu não consigo compreender algo, se a coisa aconteceu lá no passado e eu não consigo voltar no passado e ver aquela coisa acontecendo, ou eu não tenho uma evidência física palpável daquilo, é um mito. Um grande exemplo de como essas coisas acontecem. Davi, a partir do século XVIII, XIX, 19 praticamente, houve todo o movimento teológico liberal dizendo que Davi era um mito. Era um mito, foi inventado pelos israelitas para justificar, era um mito. Hoje, as evidências, aquele momento era um mito, e todo mundo falava que era um mito, e livros dizendo que era um mito, que foi inventado. Hoje, com as descobertas científicas, arqueológicas, principalmente depois de 1970, já estão mostrando a Davi. Davi foi um personagem real da história, tem evidência, tem histórico, tem tudo lá. E que ele era um mito.
falaram para eles lá. Ou seja, porque eles não compreendiam Davi, porque naquele momento eles não tinham achado uma explicação ou uma evidência material, considera-se um mito. Agora, tudo isso, como eu disse, é fruto de uma premissa. Eu gosto muito de Francis Schaeffer, lá, quando ele fala o Deus que intervém, a morte da razão, que ele aborda o seguinte princípio. Existe uma pergunta básica, que é mãe de todas as perguntas. Mãe de todas as perguntas. De onde as coisas vieram? Porque algo existe ao invés de nada? Porque algo existe. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta mãe de todas as perguntas. Toda a ciência baseada nisso, toda a teologia baseada, todas as outras perguntas. Se você fez uma pergunta para sua esposa hoje, tá pronta a janta ou não tá? Essa pergunta, se você puxar a linha dela, ela está relacionada. Por que as coisas existem? Você só tem duas respostas para isso. Duas respostas. Ou são fruto do acaso, acidental. Seja o acaso científico, seja uma energia impessoal das culturas orientais, o budismo crê muito nisso, uma energia do universo impessoal, seja isso. Ou isso foi criado por um ser todo-poderoso pessoal. Então você tem duas respostas, ou a impessoalidade, ou a pessoalidade. Você não tem outra alternativa. Você tem que assumir uma premissa. A sua vida é uma premissa. Agora você pega as duas e você vai ter que olhar para a realidade. Qual delas corresponde mais à realidade? Então, quando eu assumo uma premissa de impessoalidade, que o universo é fruto de forças aleatórias, ao acaso, casuísticas, tudo acidente, e o que existe é apenas a matéria regida pelas suas leis naturais, o que chamamos de naturalismo, se eu assumo essa cosmovisão, é uma cosmovisão, não é uma descoberta científica. O naturalismo não é uma descoberta científica, o naturalismo é uma cosmovisão que crê, que assume uma postura, um pressuposto que as coisas vieram do acaso. E não existe propósito, não existe sentido. Se eu assumo essa posição racionalista, logicamente eu vou discordar de qualquer coisa que não seja provado naturalmente, matematicamente. Então eu não vou poder crer. Eu vou lá para a Bíblia, eu vou olhar os milagres de Jesus, eu vou olhar a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do próprio Jesus, a travessia do Mar Vermelho, e eu vou entender que aquilo é impossível. Mas por que é impossível? Porque eu assumi um pressuposto. Porque eu assumi um pressuposto naturalista. Agora, você tem uma outra, o pressuposto, que aliás é muito mais lógico, é de tudo que nós vemos, ele foi criado por um ser pessoal, que é Deus. O universo teve uma origem e hoje a ciência, todas as evidências científicas, para desespero de alguns acadêmicos, racionalistas, apontam que o universo teve um início, todas as evidências científicas apontam para isso, coisa que no século XVII, XVIII e XIX e início do século XX era inconcebível. Eles achavam que o universo era eterno, sempre existiu, sempre foi assim. Mas todas as evidências científicas apontam que o universo teve um começo, e nós cremos que o começo foi quando Deus declarou, criou pela sua palavra, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus e a terra. Então nós cremos que tudo que existe foi criado por um ser pessoal, que é o Deus bíblico. Até chegar no Deus bíblico tem um caminho a percorrer, mas nós cremos nisso. A partir do momento que eu creio num Deus que criou tudo, os céus e a terra, segundo a sua vontade, segundo o seu poder, que estabeleceu as leis naturais, as leis das gravitações, as leis da química e da física que nós vemos hoje, que nós já conseguimos identificar, qual é o problema desse Deus abrir o Mar Vermelho? Qual é o problema desse Deus enviar pão do céu? Qual é o problema desse Deus ter ressuscitado Jesus Cristo? Ou Jesus Cristo ter ressuscitado, que aliás é algo que desconcerta todos os acadêmicos, porque tudo aponta para a veracidade da ressurreição de Cristo, todo. Até os céticos têm que admitir que algo incrível ocorreu ali. Então não há problema quanto a isso. Então ou você é um naturalista, ou você é aberto ao sobrenatural, ao mundo sobrenatural sobre nós. Esse mundo também é regido por Deus. E esse Deus narrado na Bíblia é um Deus que intervém na história. Pontualmente, mas intervém. Não é todo momento, não é toda hora, mas segundo o seu propósito, ele intervém na história. Ou seja, qual dificuldade que um Deus todo-poderoso, que criou as coisas ex nihilo, do nada, teria para intervir naquilo que ele criou? Não tem. Nenhuma. E veja bem, Deus cria a natureza, mas Deus não é a natureza.
A natureza está submetida a leis que esse Deus determinou, mas o próprio Deus não está submetido, ele está afora da natureza. Ele sustenta a natureza, mas ele não é a natureza. A natureza existe por causa dele, mas ele não está submisso às próprias leis naturais que ele criou para a natureza que ele criou, o molde que ele criou segundo as leis. Então ele pode intervir segundo os seus propósitos. Ou seja, essas críticas, então, eu posso afirmar que elas são feitas por quem já parte do pressuposto naturalista. Sim. Se partiu do pressuposto naturalista, é claro que não vai aceitar o sobrenatural. Ó, muito disso, embora eu não seja especialista, não sou especialista no assunto, mas que tenho observado e aqui com toda humildade falando com vocês aqui, muitos paradigmas têm sido quebradas com agora a física quântica. A física quântica mostra que essa estabilidade dessa mesa aqui não é garantida no T+1, no tempo T+1. Dentro do nível atômico não existe essa estabilidade, isso é uma probabilidade que daqui a 2 minutos essa mesa continue sendo uma mesa. Você está entendendo? Dentro do nível. Agora, um Deus que opera em todas as coisas, que criou as leis, ele pode operar e transformar água em vinho, como foi feito. Ou seja, a própria física quântica hoje, as descobertas científicas nesse nível, mostra que não existe uma impossibilidade lógica, científica, de que a água tenha se transformado em vinho, ou de que o mar tenha se aberto, ou de que uma pessoa tenha ressuscitado. Não existe essa impossibilidade hoje. O que existe, como você falou, é um pressuposto assumido. Que esse é um pressuposto, é uma cosmovisão, e não uma metodologia científica. Excelente, pastor. Muito bom.